abril de 1938, não muito longe do atual aeródromo municipal de Castelo Branco, aterrou inesperadamente um dos maiores e mais modernos aviões da época. O Heinkel HE-111 era a joia da coroa da aviação militar da Alemanha nazi e apoiava, então, as tropas do general Franco na Guerra Civil de Espanha, tendo participado no bombardeamento de Guernica e de outras cidades espanholas e, mais tarde, já na Segunda Guerra Mundial, nos ataques a Londres. Desta visita inesperada, que durou 3 dias, ficaram poucos registros, mas muitas histórias, como aquelas que Carlos Matos foi ouvindo da boca do avô António Alberto, que assistiu a tudo. Eu gostava de contar histórias e contava esta história de o avião tinha aterrado em Castelo Branco e ele tinha sido testemunha porque nesse dia estava cá em Castelo Branco para comprar o chapéu para o seu casamento, que era dali a alguns dias. Naquela altura aquele avião é um avião alemão de combate e, portanto, as pessoas sabiam que estava a decorrer naquela altura a Guerra Civil de Espanha, aqui bem perto, e, portanto, numa cidade que era uma cidade extremamente rural, imagino que não deveria ter mesmo muitos automóveis, portanto, ver aparecer o avião que podemos considerar que seria talvez o avião mais moderno que existia naquela altura. E, portanto, para além das características de modernidade do avião, temos que pensar também no seu tamanho. O avião tem cerca de 26 metros de envergadura, portanto, o equivalente a um prédio de 8 andares. E, portanto, aquilo deve ter sido um misto de curiosidade e medo. E, portanto, as pessoas devem ter ficado aterradas quando viram aquele avião. Mas que não invalidou o facto da curiosidade ser maior que o medo e as pessoas virem aqui em Romaria. Essas memórias vão dar origem ao livro O Chapéu do Meu Avô, para o qual elaborou 30 pranchas reveladas no exato dia em que passavam 85 anos da aterragem. A obra vai misturar ficção e realidade. Houve um rigor, apesar de não ser o mais importante, mas procurei ter algum rigor e aconselhar-me com pessoas que o conhecem e que se têm dedicado à investigação da história em Castelo Branco, de edifícios que correspondam àquela fase. Por exemplo, o edifício mítico que era a Casa Zarita, não é? Antes havia uma capela, que tem uma história curiosa, que a capela depois foi taberna e depois de ser taberna foi demolida. E ele estava no desenho inicialmente e à questão de 48 horas aquela figura teve que ser apagada porque o edifício foi demolido em 1936. Contar uma história ainda desconhecida é importante, mas para o autor há uma motivação ainda mais forte. Temos aqui 3 partes, a parte histórica, a parte ficcional, mas há uma parte muito importante para mim que é a parte de homenagem familiar. E, portanto, o meu avô viu o avião aterrar, mas o meu pai e o meu sogro, que infelizmente também já não estão entre nós, eram crianças pequenas e contavam que tinham ido com os pais ver o avião. Portanto, o avião tornou-se uma romaria, naqueles 3 dias tornou-se uma autêntica romaria, até mesmo das aldeias em volta. E, portanto, dessa forma, eu procuro também fazer uma homenagem familiar a estes meus três familiares. E, portanto, que me transmitiram estas memórias. E, portanto, o livro também é uma homenagem à memória e principalmente à tradição oral de passarmos as memórias uns para os outros. E é isto que eu estou a fazer agora também neste momento. Feito o reabastecimento e quando deixaram Castelo Branco, os soldados alemães levaram consigo o nome da cidade. E esses 3 dias devem ter sido de tanta convivência com alguns albicastrenses que o avião, depois de levantar voo, a tripulação pede para que no avião fosse pintado o seguinte: 2 garrafas de champanhe, portanto uma de cada lado do avião, pintado uma senhora a passear um cãozinho pequenino e pintaram de um lado e do outro as palavras Castelo Branco. Portanto, isto é revelador, é um ato até de homenagem, é uma certa forma de estar intensa, imagino eu, nesses dias. E, portanto, essa é a parte ficcional, é a parte que me interessa, não é? De tentar perceber o que é que leva alguém a fazer isso. A apresentação dos desenhos e da história que vai ser transformada em livro foi feita na casa do Aeroclube de Castelo Branco, que faz 30 anos.